Acabou há pouco o Conselho Técnico da CBF, onde ficaram aprovadas algumas medidas em relação ao futebol brasileiro. Também em relação a essa parada que nós tivemos devido à tragédia no Rio Grande do Sul e também sobre os jogos atrasados dos times gaúchos. Mas nesse vídeo, obviamente, eu vou falar do Internacional. E eu procurei uma palavra melhor para trazer aqui para ti, para não trazer um vocabulário muito chulo. Mas tu sabe que eu sou muito sincero, direto e reto contigo que me acompanha. Não tem frescura. E basicamente a CBF fodeu o Internacional. Basicamente é isso. Bom, para quem não acompanhou, ficou decidido que o Campeonato Brasileiro vai encerrar no dia 8 de dezembro. Portanto, nós não teremos uma prorrogação, nós não teremos um campeonato maior devido a estes jogos atrasados. E aí é que entra o grande problema. O Internacional, e repito, vou falar do Inter, mas isso vale para todos os times gaúchos. Mas o Internacional vai ter que recuperar as partidas perdidas devido a essa tragédia nas datas FIFA. É isso mesmo. O Inter vai ter que jogar estas partidas que que acabaram sendo adiadas por causa da maior tragédia da história do estado nas datas FIFA. Isso basicamente quer dizer o quê? Que o Inter vai ter que jogar essas partidas, sim, importantes, em uma competição que desde o início do ano ficou definida como a grande obsessão, o grande foco, com diversos desfalques importantes, inclusive. Casos, por exemplo, de Rocher, Borré e Ener Valencia. Isso contando que nenhum outro jogador do Internacional seja convocado até lá. Portanto, foi muito mais cômodo para a CBF socar partidas no meio das datas FIFA, mesmo que isso signifique os times acabarem sendo prejudicados, tendo importantes desfalques, do que prorrogar um pouquinho mais o final do Campeonato Brasileiro. Então o Internacional vai ser prejudicado graças a essa decisão, hoje definida neste Conselho Técnico da CBF. As partidas atrasadas, as partidas adiadas acontecerão nas datas FIFA. Tudo isso para não prorrogar um pouquinho mais o final do Campeonato Brasileiro. É inacreditável, para mim é bizarro demais saber que a CBF, ao invés de tomar a decisão mais simples, que seria prorrogar o brasileiro, nem que fosse por uma semana, que o Inter jogasse no meio da semana e encerrasse o campeonato no final de semana, ao invés de tomar essa decisão, não, prefere largar nas datas FIFA e foda-se o Internacional, desculpa palavreado, com seus jogadores de seleções. Então o Inter basicamente vai ser prejudicado novamente neste Campeonato Brasileiro. Outra coisa que também ficou definida nessa reunião é a possibilidade da inversão dos mandos de campo. Afinal, o Inter, neste momento, não pode jogar no estádio Beira-Rio e deve ficar, conforme a entrevista do presidente Alessandro Barcelos hoje, no final desta reunião, ao menos 90 dias sem jogar em seu próprio estádio. Diante disto, a CBF abriu a possibilidade para a inversão dos mandos de campo, devido à logística, devido a todo este prejuízo que o Internacional tem. Então, por exemplo, devido a facilitar a logística, se o Inter quiser inverter o seu mando de campo com o adversário, ele vai entrar em contato com o adversário. Se o adversário aprovar, um contato será feito com a CBF e a CBF aí sim aprova ou não. Mas hoje há esta possibilidade devido a esta tragédia que infelizmente acontece no Rio Grande do Sul. Outra coisa que também ficou definida nessa reunião foram as partidas da Copa do Brasil. Afinal, o Inter e Juventude ainda não se enfrentaram devido a tudo isso que está acontecendo. As partidas acontecerão nos dias 3 e 13 de julho. O Inter ainda não confirmou oficialmente, a CBF também não, mas o presidente do Juventude, após a reunião, deu entrevista e disse que os confrontos serão nos dias 3 e 13 de julho. O Inter joga o primeiro jogo com seu mando de campo, que obviamente não será no estádio Beira-Rio, mas o primeiro jogo será do Internacional, o mando, e o Inter decide no dia 13 de julho, no estádio Alfredo Jaconi, pelo menos é essa a tendência, torçamos
esperamos que não aconteça mais nada horrível no nosso estado até lá. Então o Inter decide fora de casa esta classificação para a próxima fase da Copa do Brasil no dia 13 de julho. E ainda falando sobre confrontos, também no final dessa reunião, o presidente do Grêmio, do nosso rival, Alberto Guerra, fez uma importante revelação. Que o Clássico Grenal, afinal, tanto o Inter quanto o Grêmio não podem jogar em seus estádios. O Clássico Grenal pode acontecer no maior estádio do futebol brasileiro, no maior palco do futebol brasileiro. Eu tô falando do Maracanã. Essa informação, então, foi confirmada pelo Alberto Guerra, presidente gremista, que já há um convite e há uma negociação em andamento para que o Grenal do Campeonato Brasileiro, o primeiro Grenal desse Brasileirão, aconteça no Rio de Janeiro, aconteça no Maracanã. Seria algo muito bonito se ambas as torcidas conseguissem realmente se deslocar até lá, conseguissem colocar um bom público, como nós sempre vemos em clássicos grenais. Afinal, um Grenal no maior estádio do Brasil, no estádio mais conceituado do Brasil, no Grande Maracanã, seria lindo. Mas não adianta ter a partida lá e não ter os torcedores da dupla. Mas há esta possibilidade. Esta possibilidade está sendo discutida e está sendo negociada de que o Clássico Grenal, o primeiro clássico do Brasileirão, realmente ocorra no estádio Maracanã. E falando em entrevistas de presidentes, o presidente do Fluminense também falou sobre essa reunião. E por que eu tô falando dele? Porque ele deu um relato em relação ao Internacional, um relato forte, um relato impactante, um relato triste. Isso porque o presidente do Fluminense informou que, ao final desta reunião, deste conselho técnico da CBF, o presidente Alessandro Barcelos teria levado diversas bolas em um saco para que o Inter possa treinar. Conforme o presidente do Fluminense, o Barcelos informou para ele que nem as bolas de treino do CT Parque Gigante eles conseguiram salvar, que o Inter não tem sequer bolas neste momento para treinar. Então, conforme o presidente do Fluminense, neste relato forte, o presidente Alessandro Barcelos teria saído com um saco de bolas de futebol da CBF para treinar, porque o Inter não conseguiu salvar nem isso em meio a toda essa enchente, em meio a toda essa tragédia. Enfim, estes são os pontos cruciais, os pontos mais importantes desse conselho técnico da CBF. Basicamente é o seguinte: times gaúchos, se virem agora para recuperar. A gente paralisou o campeonato, a gente adiou as partidas de vocês, 2 antes de paralisar. Agora vocês se virem aí para recuperar durante as datas FIFA, e problema é de vocês. Se tem jogadores nas seleções, vão estar desfalcados. Basicamente é isso que a CBF decidiu. E basicamente é isso que todos os clubes, incluindo os clubes gaúchos, acabaram acatando. É um resumo bem breve, um resumo bem pequeno, como qualquer resumo, do que aconteceu, do que ficou definido nesse conselho técnico por parte lá da CBF e envolvendo todos os clubes da Série A. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido já a comentar por aqui. O que tu achou dessas medidas anunciadas, dessas medidas tomadas? Tu aprova? Tu desaprova? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!